Alô, pessoal, acho que está travando aqui um pouquinho hoje, não sei porque a internet está um pouco mais lenta. Vamos tentar ver se a gente consegue conectar agora. Tá legal? Tem já pessoas entrando ao vivo. Hoje a gente tem se proposto a toda uma vez por semana, conversar a respeito de problemas do aparelho digestivo. Hoje a nossa ideia é conversar a respeito de pedra na vesícula, né? Por favor, se alguém estiver ouvindo, manda uma mensagem, um número 1, dizendo que está ouvindo, porque para a gente ver se está realmente indo. E se estiver travando, por favor, diga também para a gente ver como é que a gente pode resolver isso, né? Eu gostaria que tivessem perguntas, porque as perguntas de uma pessoa, ela vai ajudando na resposta da outra. A pergunta de uma pessoa, ela em geral ajuda na resposta da outra. Tem alguém, vocês estão ouvindo? Alguém pode digitar se estiver ouvindo, por favor? Só para a gente ter certeza de que está ouvindo. Sem áudio. Está sem áudio, Alice? Vamos ver se a gente vai conseguir botar um áudio para vocês. A Margarete está ouvindo, tem gente ouvindo, tem gente que não está ouvindo. Nós temos agora 87 pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos fazer perguntas sobre pedra na vesícula. O que a gente não conseguir responder agora ao vivo, a gente depois responde escrevendo. Então vamos nessa. Olha lá, o pessoal está ouvindo. O pessoal costuma perguntar sobre pedra na vesícula? A primeira pergunta que todo mundo faz, né? O que é a pedra na vesícula, né? Então, nós médicos chamamos de colelitíase quando os sais biliares, quer dizer, o conteúdo da bile, que é um líquido produzido pelo fígado, que é importante para a digestão das gorduras, ele fica concentrado na vesícula e, às vezes, os sais biliares eles podem precipitar e causar uma pedra na vesícula. A pedra da vesícula, por si só, pode não causar sintoma algum e a pessoa pode descobrir isso por acaso. Em geral, é o que acontece. Descobre em exames de rotina e pode não dar sintoma algum. Mas, em algumas pessoas, a pedra na vesícula ela pode causar desconforto, ela pode causar cólica, ela pode causar o que a gente chama de colicistite aguda, que é quando a pedra entope a vesícula biliar, causa dor, uma inflamação e você tem que operar de emergência. Ou então essa pedra ela pode migrar, ela pode sair da vesícula, entupir o duto da bile, que em algum certo momento é comum com o pâncreas e causar uma doença grave que se chama pancreatite aguda. É claro que isso não acontece toda hora, isso acontece algumas vezes, mas é um risco que quem tem o cálculo corre, né? Então, a primeira pergunta que todo mundo faz é assim: se eu tenho uma pedra na vesícula, eu preciso operar? Não, não preciso operar. A gente tem que levar em conta o risco da complicação contra, colocar num prato da balança, o risco da complicação contra o risco da própria cirurgia. Então, um paciente que tenha um risco cirúrgico maior, um paciente que tenha doenças associadas ou tenha um quadro clínico por conta de outras doenças, a gente tenta evitar a cirurgia, a gente faz uma cirurgia, a gente tenta evitar a cirurgia quando o risco da cirurgia é um pouco maior. E a gente é mais agressivo para fazer a cirurgia, por exemplo, quando você tem um paciente jovem que a gente chama de ígido, que não tem nenhuma comorbidade, então o risco cirúrgico é menor. Agora, a cirurgia da vesícula é uma cirurgia bem razoavelmente tranquila, é uma cirurgia feita através de 4 furos, né, na parede abdominal, e a vesícula é retirada. Não é que é uma cirurgia muito grave, mas a gente deixa para fazer cirurgia quando é realmente necessário, quando tem menos risco. Vamos ver aqui algumas perguntas. Eu tive crise, eu tenho várias pedras, tive crises, eu preciso operar porque tive uma bebê de 9 meses. Veja bem, Ângela Bicudo, o fato de ter várias crises ajuda na ideia de ter que operar. O fato de ter muitas pedras ou poucas pedras é pouco importante. Tem gente com muitas pedras, tem gente com poucas pedras. Isso não vai fazer ser indicada a cirurgia ou não. Às vezes eu fico inchado do lado direito, seria pedra? Linara, em geral, não incha a pedra. Em geral, dá cólica, dá dor ou não dá nada. Mas a pedra em si, ela não incha. Eu tive pólipos e retirei a vesícula, nunca mais fui a mesma. Eliana, eu vou usar a sua pergunta para falar sobre 2 assuntos. Primeiro, pólipos. Muita gente
Muito médico e muita gente quer operar quando encontra um pólipo na vesícula biliar. Nem sempre um pólipo da vesícula biliar precisa operar. O câncer da vesícula biliar é muito raro, tá? Então é muito difícil ter que se... Vou mandar para 4G. Voltou. Gente, travou, eu não sei, vamos lá. Muita pólipos indica... Alô? Tá falhando muito. E agora, pessoal? Vamos ver se melhora a falha. As pessoas têm perguntado bastante a respeito dos pólipos, né? Os pólipos na vesícula biliar nem sempre precisam ser operados. A grande maioria das vezes, os pólipos da vesícula biliar não significam o câncer da vesícula biliar, ao contrário. Muito raro o câncer da vesícula biliar e ele é quase que exclusivamente presente nas pessoas bem mais velhas, a partir dos 80, 90 anos de idade. Então, é incomum a gente encontrar um pólipo na vesícula biliar que precise da cirurgia. Às vezes, o pólipo está crescendo muito rápido, ou às vezes ele está numa posição inadequada que dá sintoma, e por isso se opera mesmo sem cálculo. Mas na grande maioria das vezes, você faz exames de controle, você vê que não é necessária a cirurgia e acaba não operando a vesícula biliar. Então, dona Eliana Márcia Garcia, tive pólipos e retirei a vesícula. Essa é a primeira parte da sua pergunta. Para retirar a vesícula por pólipos, é uma situação de exceção. Então, tem que investigar bem, tem que discutir bem com o médico, porque é uma situação de exceção. E a senhora diz que tirou a vesícula e nunca mais foi a mesma. Veja bem, eu tenho certeza que outras pessoas perguntaram a respeito disso. Várias pessoas, quando tiram a vesícula, elas mudam o hábito intestinal, começam a ter uma urgência evacuatória, começam a ter uma emergência para ir ao banheiro, começam a ter desconforto abdominal. Isso pode estar relacionado com a retirada da vesícula biliar. Os sais biliares, quando caem no intestino, eles podem irritar as paredes do intestino delgado e levar um desconforto, levar cólica, levar uma urgência evacuatória. Tá? Quando isso acontece em mais ou menos 1% das pessoas que retiram a vesícula biliar. Quando isso acontece, existe um tratamento com um remédio, que é uma resina que gruda em si esses sais biliares e que, quando você evacua, você expele esses sais biliares, fazendo assim com que os sintomas melhorem. Então, existe aquelas pessoas que logo depois da cirurgia tem um período de adaptação e que depois vão melhorar. Agora, existem aquelas outras que continuarão tendo desconforto abdominal e que precisam discutir com o médico para serem tratadas, para evitar esse sintoma tão desagradável no pós-operatório da vesícula biliar, da retirada da vesícula. Teve gente que me perguntou aqui... quanto tempo de repouso. Marcele, discute isso com o teu médico, depende de como foi a cirurgia, depende do tamanho da cirurgia, depende de muita coisa, tá? Pedras pequenas na vesícula biliar é perigoso? Cássia Gonçalves, o tamanho da pedra não define o risco. A gente sabe que pedras muito pequenininhas, elas podem sair da vesícula biliar e entupir o duto mais adiante, causando assim um risco maior para pancreatite. Mas pedras grandes podem se fragmentar e soltar também esses fragmentos e também entupir. Então não quer dizer que se você tem uma pedra grande você não tem perigo, ou se você tem uma pedra pequena você tem mais perigo. Então o tamanho da pedra não define o risco. Tá bom? Pessoal, eu queria saber se está falhando agora, se vocês poderiam me dizer, né? Como se chama esse remédio? Cíntia, eu por motivos legais, eu não posso prescrever e nem sugerir remédios pela internet. Eu não faria isso e eu nem posso nem gostaria de fazer isso. Esse é um assunto que você pode discutir com o seu médico para tomar o remédio a respeito disso, né? A vesícula estava inflamada, ótimo. Tem uma pedra muito grande, sei que não passa pelo canal, preciso operar? Sônia, acabei de falar, o tamanho da pedra não define. Às vezes a pedra grande, ela pode causar colestite aguda, ela pode causar um negócio que se chama vesícula em porcelana, uma pedra tão grande que a vesícula fica só uma pedra. E aí ela para de funcionar, isso eventualmente precisa de cirurgia também, tá? Fiz uma cirurgia de cisto hepático, bababam. Fátima, vou responder isso escrevendo depois, tá? Não vou responder isso agora não.
Operei, mas sofro ainda com muita dor, não posso comer nada que tenha gorduras. Isso é normal? Rosângela, talvez você seja dessas pessoas que não se adapta a ficar sem a vesícula biliar. Conversa com o teu médico a possibilidade de tomar essa resina para ver se vai melhorar os teus sintomas. Existem pessoas que depois de operar ficam realmente com bastante desconforto. Eu descobri por acaso, mas até agora não sinto nada. Luísa, isso é muito comum, Luísa Queiroz. Muitas vezes no exame de check-up ou no exame pedido pela ginecologista, por exemplo, ou pelo clínico, você encontra uma pedra na vesícula e você se pergunta, por que eu tenho que operar se eu não sinto nada? Realmente é uma boa pergunta, mas o que a gente precisa fazer é colocar na balança o risco da cirurgia em contrapartida ao risco da complicação, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte, a minha mãe, ela tem pedra na vesícula, e eu sou um cirurgião que opero pedra na vesícula, e eu não opero a minha mãe. Então, antes que alguém diga, você tem 2 pesos e 2 medidas, a minha mãe é uma senhorinha, que tem lá, ela é anticoagulada, ela tomou corticoide, então ela tem risco cirúrgico aumentado. E a pedra da vesícula dela está boazinha, está quietinha, nunca deu sintoma, nunca deu problema nenhum. Então, eu optei, conversei com meus irmãos e com a minha mãe, que também o paciente é uma parte ativa nessa discussão, optei por não operar a vesícula, mesmo sabendo que em algum momento, eventualmente, poderia ela ter uma crise. É um risco que eu estou correndo, né? Mas vamos adiante. Tirei a vesícula há 2 anos e estou com intolerância à lactose. Tem relação, Cíntia? Não tem relação intolerância à lactose com a vesícula. Eu tenho vários pólipos, maior de 8 milímetros, tenho 8 anos, que faço o acompanhamento. Douglas, você faz muito bem. Não tire a vesícula por isso. Faça um acompanhamento. Se ele começar a dar sintomas, se ele começar a crescer, se começar a ter alguma outra alteração que o médico perceba que está tendo uma mudança, você opera, mas não, em geral, a grande maioria das vezes você não vai ter que operar, tá? Sente dor após as refeições. Rogério e Kelly, isso acontece mesmo em algumas pessoas que operaram. Depois da refeição, dá uma certa urgência, uma necessidade urgente de ir ao banheiro, especialmente após alimentações bastante gordurosas. Então, a sugestão que eu dou a você é converse com o seu médico a respeito da possibilidade de tratar uma possível possível irritação intestinal decorrente da bile gotejando o tempo todo, tá? Sinto dor no abdômen embaixo da costela. Cida, só isso não dá para dizer que você tem pedra na vesícula. Eu vou aproveitar a pergunta da Cida para responder para todo mundo uma coisa. A gente desenha o aparelho digestivo com o estômago de um lado, o fígado do outro, quando você olha um desenho, uma imagem. Só que na vida real, na realidade, quando você vai operar uma barriga, o estômago está encostado na vesícula biliar, que está encostado no fígado, e que logo atrás tem o rim, então é tudo muito perto. Não existe um espaço entre esses elementos. Então, uma dor no estômago pode simular uma dor na vesícula biliar, e uma dor na vesícula biliar pode também simular uma dor no estômago. Então, o fato topográfico da dor não define claramente o que é. Então, a dor do lado direito, embaixo do osso, não quer dizer que seja da vesícula biliar. Pode ser da vesícula biliar, mas pode ser também de uma gastrite, ou de uma bulboduodenite, ou de gases no intestino grosso, que também passa por ali. Então, o local ajuda a gente a identificar o tipo de dor e tentar elucidar qual é a origem da dor para poder colocar o tratamento adequado. Mas ele não é único determinante do problema, tá? É normal ter muitos gases quando se tem pedra nas vesículas? Não há relação, Ana Cristina Gonçalves. Melhorou, que bom. Pessoal, como que está a transmissão? Por favor, vocês podem me dizer como que anda a transmissão? Eu vou... Teve uma hora que estava caindo, agora parece que já regularizou, né? Sidney Júnior é o meu colega de turno, doutor Sidney Júnior, um prazer que você esteja aqui, Sidão. Após as refeições sempre tenho diarreia, o que me impede de sair de casa. Dona Ju, você é uma boa candidata a tratar esse desconforto, tá? Que a gente falou através daquele remédio que melhora a irritação no abdômen.
Vamos ver, pergunta. Sou diabética e sinto muitas dores na região dos rins. As minhas fezes de um dia para cá saem muito bolinhas. Alcione, isso tem alguma relação? Provavelmente, o fato de ter fezes de bolinha é porque precisa de tomar mais líquido para poder o cu estar mais bem formado. Isso pode sim dar dor, pode dar desconforto, viu? Qual o tratamento que se tem em casa, sendo que às vezes tem crise? Qual o tratamento que se pode fazer em casa quando se tem problema de coração, sendo que às vezes tem crise? Kelly, realmente eu não sei o que você quer saber a respeito disso. Tratar o coração em casa não é uma boa ideia. Já tinha falado antes de descobrir pedra na vesícula até que não fui operada. O que tem causado dores do lado esquerdo? Fiz uns exames, descobri gastrite erosiva e hérnia duodenal. E hérnia duodeno, o que fazer? Elizabeth, acabamos de falar nisso. Às vezes a dor da gastrite, a dor da duodenite pode simular uma dor da vesícula biliar e vice-versa. A sua dor que você está falando, que é mais do lado esquerdo. Então, em geral, a dor da vesícula biliar é mais do lado direito. Mas vale a pena um médico ver para dizer o que está acontecendo. Oi, Ariela, obrigado. Doutor, quem tem pedra no ducto, colega? Essa pedra pode sair sem a CPRE? Celso, eu não arriscaria sair sem a CPRE. Eu vou explicar para todo mundo o que é. Quando a pedra sai da vesícula e desce, ela desce pelo duto da vesícula, que é o duto cístico, e ele pode entrar no duto comum, que vem do fígado e que se junta com o pâncreas, que se chama colédoco. Nesse momento, essa pedra ela pode entupir o pâncreas e a drenagem da bile que vem do fígado. Isso é uma coisa grave, isso é uma situação que precisa de tratamento, de internação, é uma coisa grave. A CPRE, que ele escreve na pergunta, é a colangiopancreato grafia retrógrada, que é o quê? Quando você coloca, através de uma endoscopia, você acha esse buraquinho para onde a bile vai drenar, coloca contraste e olha toda a árvore biliar. E isso pode ajudar a tirar a pedra. Ele está perguntando aqui, podemos esperar ela sair sem CPRE? Eu não faria isso, porque existe um risco grande de fazer uma pancreatite. Isso é uma doença grave que não deve ser evitada a todo custo, né? Lábios com ardência se cura nos lábios, o que pode ser? Marcinho, prometo responder isso quando a gente for falar de alterações na boca decorrentes da gastrite, tá? Fiquei feliz porque respondeu a minha pergunta. Eu estou feliz de fazer isso também, dona Rosângela. Fiz a cirurgia, tinha pedras e lama biliar, agora sinto minha barriga estufada, antes não sentia isso. Terezinha, pode estar relacionado com a presença da bile, mas pode ser também que depois da cirurgia, às vezes leva um tempo para o corpo se ajustar. Então tem gente que logo opera, já começa a mandar mensagem para a gente. Olha, faz 15 dias que eu operei, eu estou desconfortável. Calma, leva um tempo, um ano depois da cirurgia, o corpo já se adapta ao que foi feito e consegue melhorar bastante. Vamos ver aqui. É verdade, as pedras pequenas são mais perigosas que as maiores. Muhammad Fares, em geral, as pessoas costumam dizer isso, que essas pedras pequenas elas podem migrar e entupir o pâncreas. Mas as grandes às vezes quebram em fragmentos e também ficam pequenas e também entopem. Então não dá para ter certeza, existe pedra grande mais perigosa, existe pedra pequena mais perigosa. Pedra em geral tem um pouco de perigo, tá? Tenho pedra na vesícula biliar, como tratar em casa, sendo que é uma cirurgia de risco, tenho problemas no coração. Kelly, pode ser que você decida não operar, como é o caso que eu acabei de falar da minha mãe. Eu decidi não operar a minha mãe, porque ela toma anticoagulante, ela tem lá os seus problemas de saúde dela. Se você decidir não operar, você decide não operar. Você tratar a vesícula biliar de outra maneira, chá de quebra-pedra, derreter cálculos. Se você procurar na internet, você vai achar um monte de gente falando isso. São picaretas. Picareta que fala isso. Não existe uma pesquisa séria, não existe um estudo sério, não existe um hospital que tenha uma publicação em literatura médica que fale sobre dissolver cálculos da vesícula biliar com segurança. Isso não se faz, tá legal? Então você vai encontrar gente falando isso, mas isso é uma coisa perigosa e mal intencionada. São picaretas, tome cuidado, por favor. Doutor, por favor, me responda se é hereditária a pedra na vesícula. Pode ser, algumas famílias têm uma tendência, mas não é uma coisa muito determinante, não. Não é porque uma pessoa teve que o filho vai ter, nem vice-versa, tá? Mas existe uma tendência familiar. O incômodo permanece. Dona Rita, tirei a vesícula há 2 anos, o incômodo permanece. Algumas pessoas mantêm esse incômodo. Vale conversar com o seu médico sobre isso para ver o que dá para fazer. O médico operou e deixou uma pedra no ducto colético.
é o certo a fazer ou na cirurgia deveria ser retirada? Celso, algumas vezes, quando você encontra uma pedra no colédoco, algumas vezes você pode deixar essa pedra lá e ela ser retirada por endoscopia, porque a agressão é menor. O que não pode é deixar e não fazer nada, tá? Então, algumas vezes, quando se encontra uma pedra no colédoco, você deixa a pedra lá para que seja retirada por endoscopia, porque a agressão da retirada por endoscopia ela é menor do que a agressão que seria se ela tivesse que ser retirada por cirurgia. Tá legal? Estou virando um pouco aí porque eu estou achando que tem um reflexo lá no fundo aí, pessoal. Caiu aqui. Toda cirurgia de vesícula tem que retirar a vesícula? Sim, não dá para. Você pode abaixar, por favor? Não dá para retirar só o cálculo e deixar a vesícula. Toda cirurgia de vesícula retira sim a vesícula biliar inteira. Retirei a vesícula, agora estou com muitas dores no abdômen. Muita gente tem isso, pessoal. Meu irmão expeliu uma pedra, tempo depois ele operou e teve problema no hiato. Será que teve a ver? Shirley Lima, eu acho que você está confundindo. Se ele expeliu a pedra, provavelmente você está falando de cálculo renal, não em cálculo da via biliar. Cálculo da via biliar você não vê que você expeliu, tá legal? Silvia Tabarelli, um prazer vê-la. Muito bem explicado, obrigado. Muito boa pergunta da Rita Yellow, eu também ainda sinto esse desconforto, já falamos. Doutor, estou tendo prisão de ventre depois que tirei a vesícula, é normal? Pode acontecer uma mudança no hábito intestinal depois de uma cirurgia abdominal. Isso pode acontecer. Não é o comum, mas não é absurdo, não. Pessoal, vamos ver. Vocês estão ouvindo bem? Por favor, digita 1, tá? E quem não estiver ouvindo tão bem, digita 2, porque no começo estava travando. Eu estou um pouco preocupado se vocês estão realmente conseguindo ouvir o vídeo, tá legal? Pedra na vesícula pode ser colesterol alto que acontece. Existem alguns pólipos da vesícula biliar que são feitos de colesterol. Agora, não tem uma relação direta entre colesterol e o cálculo na vesícula biliar, ok? Tirei a vesícula biliar. Posso tomar álcool? Pode, Marcos, pode sim. Não deve tomar, tome com moderação, porque muito álcool não faz bem. Mas a retirada da vesícula não te impede de tomar álcool. Agora operou em junho, a dona Rosângela. Até lá, um dia experimentei um bem-estar maravilhoso, sem nenhum desconforto ou sintoma. Que bom que a senhora está bem. Tenho algo para tomar quando se sente dor? Regina, quando a gente tem a dor da crise da vesícula biliar, a gente pode tomar um antiespasmódico, a gente pode tomar um remédio que diminui a contração. Mas, se for uma crise daquelas fortes mesmo, não vai ser suficiente. Tem que ir para o pronto-socorro. Então, uma crisezinha, até dá para tomar um analgésico e um antiespasmódico. Doutor, muito obrigado, sou de Salvador, já tive com o senhor, gente fina. Muito obrigado, Celso. Doutora Tui, todo mundo está ouvindo bem, parece agora, hein? Estava com saudades, eu também, muito bem, muito bem. As minhas pedras entupiu a bile, que é amarela e com coceira, tive que operar. Vilma, o que aconteceu com você é que o seu cálculo migrou e entupiu a via biliar principal. Aí a bile não drenava do fígado e com isso ficou acumulada e aí fica com icterícia na pele, dá muita coceira e tem que operar. E realmente, uma cirurgia chata de fazer, uma cirurgia difícil. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tenta operar quem tem a pedra na vesícula para evitar complicações como essa, não é? Estou ouvindo muito bem, que bom. Em algum tempo, eu tenho pedra na vesícula já há algum tempo, não sinto dor, quero saber quais os riscos das pedras na vesícula. Newton Eli Farias. Existem 2 riscos principais da pedra na vesícula. O primeiro risco é que essa pedra entupa a vesícula biliar e cause uma colecistite aguda. Eu não sei te dizer números, porque a gente em geral opera quem tem pedra na vesícula, então é difícil a gente calcular esse número, mas existe uma chance de dar uma crise, especialmente quando come uma coisa gordurosa, uma crise dolorosa, febre, desconforto, e tem que operar, parecido com uma apendicite, chama colecistite. Outra coisa que pode acontecer é esse cálculo, em vez de ficar preso na vesícula, ele migrar e ele entupir a via biliar principal ou o duto do pâncreas. E aí ele poderia causar uma coisa que a gente chama de pancreatite biliar, que é bastante grave, que é um risco grande. Então, aquelas pessoas que têm um risco cirúrgico pequeno, ou seja, que estão bem de saúde, que são jovens, que não têm cardiopatia, que não têm problemas outros, essas pessoas a gente tem uma tendência a operar, porque a cirurgia é uma cirurgia muito segura, uma cirurgia muito tranquila, e essa pessoa no pós-operatório vai ficar bem e vai não ter mais o risco de ter as crises de vesícula biliar. Então, em geral, a gente opera.
Muito obrigado, lindo. Olha, eu tô chique aqui. Tenho dores no estômago, parece que vem da garganta. Pode ser refluxo, Ricardo? Pode ser refluxo, nós vamos falar sobre isso num outro momento. Fiz cirurgia há alguns meses, sinto dolorido no local e um nódulo, é normal? Aline, no lugar onde operou, já foi há alguns anos, não é para sentir mais nada. Se tem um nódulo e está doendo, precisa ver se não tem uma pequena hérnia, precisa ver se não, o que aconteceu lá. Então vale a pena procurar o seu médico e ver o que aconteceu. As crises são horríveis, eu tirei mais de 100 pedras. Olha quantas pedras, hein? O número de pedras também não é sinal de gravidade. Ter muitas pedras não quer dizer que é muito grave, ter poucas pedras não quer dizer que é pouco grave. Alguém me perguntou mais cedo, e eu não estou achando a pergunta, sobre cirurgia bariátrica e pedra na vesícula. Aquelas pessoas que que emagrecem muito, especialmente quando emagrece, engorda, elas têm uma tendência maior a ter pedras na vesícula. Então, aqueles pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, ou seja, cirurgia para perda de peso, muito frequentemente têm pedra na vesícula. Tá legal? Pessoal, vamos falar para mim, eu gostaria de saber a idade das pessoas que estão assistindo. Quem, por favor, poderia publicar assim, seco, pode ser seco, só o número da idade? Isso seria muito bom para a gente ter uma ideia, né, do que a gente pode falar. Vamos ver. O senhor atende no Rio? Não, Miriam, atendo em São Paulo. Meu exame deu pequena pedra na vesícula, não sinto dor, tenho que fazer cirurgia. Maísa, depende do estado de saúde, do momento, das comorbidades, do momento de vida. Se fosse em mim, eu gozo de boa saúde, não tenho nenhuma doença crônica, eu operaria. Mas cada caso tem que ser examinado pelo médico que está cuidando da pessoa, tá? O local é dolorido e tem... Aline, acabei de responder essa pergunta para outra pessoa. Fiz cirurgia há alguns anos e o local é dolorido. E tem um carocinho. É normal? Não, não é normal. Se tem um carocinho e é dolorido, acho que vale perguntar para o seu médico. Pode ser uma pequena hérnia, alguma coisa desse jeito. Estou com uma pedra na vesícula de 2,2 e precisa de cirurgia. Posso esperar 6 meses? Não é necessário cirurgia urgente, Maria Delíria. Você pode esperar 6 meses, você pode se programar, você pode esperar o teu convênio mudar de convênio, mudar de cidade. Você pode esperar. Agora, tudo na vida é o risco. Na hora que você espera, pode ser que durante esse período você tenha uma crise, mas pode ser que não tenha. Então, assim, não é um absurdo você se programar se programar para operar daqui a alguns meses. Isso não é uma coisa absurda, isso é uma coisa razoavelmente normal e você pode fazer isso com toda a tranquilidade do mundo. Não é uma bomba relógio. Agora, se a senhora está tendo crise toda hora, com dor, está com icterícia, não está sentindo bem, aí o risco começa a aumentar e aí não vale a pena esperar. Tá legal? Obrigado por fazer essa transmissão. Muito obrigado, Milena. Você gostou? Por favor, compartilha. Quando vocês compartilham, vocês me ajudam muito, porque isso começa a atingir outras pessoas e isso começa a ter uma projeção muito maior. Então, assim, gostou? Você quer me ajudar? Aperta o botão de compartilhar. Quanto mais compartilhar, mais legal é para mim, tá? Sempre que tem uma pedra no ducto colédoco, a icterícia é um sintoma imprescindível, ou como tem que ter uma pedra também... Bom, nem todo mundo que tem uma pedra no colédoco tem icterícia, porque essa pedra no colédoco, que é o duto principal, ela pode não estar entupindo a drenagem da bile. Se ela não entupir a drenagem da bile, não vai ter icterícia. Se ela entupir, terá icterícia, entendeu? Então, no caso da sua mãe, Celso, pode ter uma pedra no colédoco sem icterícia, né? Tem um amigo seu aqui no Rio para me indicar. Miriam, eu sugiro a você que você entre no site do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que é um órgão que reúne os cirurgiões do aparelho digestivo do Brasil. E lá terá uma parte relativa à sua cidade e estarão os membros desse Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva na sua cidade. Isso seria muito bom, porque isso com certeza são pessoas que passam por um crivo para poder fazer parte desse grupo, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Não quer dizer que se não esteja lá, não seja um bom médico, mas o fato de estar lá já é uma referência de pessoas que têm uma formação razoável para poder participar desse grupo, tá legal? Qual o tempo de duração da cirurgia da vesícula e quanto tempo de internação? De Silene Bastos.
Em geral, uma noite de internação é suficiente. Interna de manhã, opera, vai embora no outro dia. Aqueles mais afoitos podem ir embora até no mesmo dia, mas eu não aconselho. Eu acho que uma noite no hospital não faz mal para ninguém. A cirurgia, ela pode levar aí 40 minutos, uma hora e meia, não leva muito mais que isso. Mas eu repito para vocês, eu já disse outras vezes aqui no site, o tempo da cirurgia não define a gravidade. Existem cirurgias rápidas que são difíceis, existem cirurgias longas que são fáceis, então o fato de demorar mais ou menos não quer dizer que a cirurgia tenha sido melhor ou pior. Manda um alô para mim, Eva Farias, alô para você. Doutor, o senhor é demais, adoro, obrigado. Minha esposa tem 2 pedras na bexiga, o que devemos fazer? Ela tem diversas pontadas, enjoos por inteiro. Qual a ligação? Robert, se a tua esposa tem pedras na bexiga, ela deve procurar um urologista e entender por que a urina fica parada lá o suficiente para ter uma presença de pedra lá. Então é outra especialidade médica, eu sugiro que procure um urologista. Conceição Moreno, foi detectado um cálculo biliar há 8 anos, depois de uma crise forte. Eu nunca mais tive crise, fiz novamente ultrassom e o médico me orientou a operar, porque as pedras são muito pequenas. Diz o médico que é mais fácil a migração. Exatamente, Conceição tem toda a razão. Como você já teve uma crise, eu sugiro que você opere, desde que você não tenha nenhuma contraindicação, nenhuma complicação pré-operatória que atrapalhasse, tá? Retirei a vesícula, vai fazer 1 mês, agora no diagnóstico estou sentindo um pequeno desconforto quando deito passo. É normal? Sueli, é normal, você está no pós-operatório, tenha calma, conversa com o teu médico para saber e para passar por esse período chato. Regiane Pereira, me responda, doutor. Regiane, pode perguntar de novo, porque eu não vou conseguir achar a tua pergunta nesse monte de comentários, tá? Eu quero responder todo mundo, por favor, pergunte de novo. Depois meu marido retirou a vesícula e ia fazer pro vídeo, mas tinha uma anomalia que o médico disse que podia ser nascença, então teve que fazer por corte. O médico disse que não tinha um vaso que ligava ao colético, isso há 1 ano. Ele ainda parou no meio. Não sei o que a senhora ia dizer aqui, dona Ana Luísa. Me parece que a cirurgia dele foi aberta. Em geral, a cirurgia da vesícula biliar, ela é feita por via laparoscópica. Mas é muito raro a gente converter. Eu acho que já vai fazer mais de 10 anos que eu não converto, mas pode acontecer de ser necessário, especialmente quando tem uma alteração anatômica ou um quadro inflamatório muito grave. Pode acontecer, mas a maioria das vezes não é necessário converter. Quais os exames que dão o diagnóstico da pedra vesícula biliar e como são as dores? Os exames que dão o diagnóstico, em geral, ultrassom, a tomografia, são exames que dão o diagnóstico de pedra na vesícula. E as dores, em geral, são de início abrupto, são em cólica, são forte intensidade, ela aumenta, depois ela baixa e, em geral, depois da ingesta de alimentos gordurosos. Meu marido tem só uma pedra grande e dá cólica, já tem uns 4 anos. O médico disse que ele opera se quiser. Como ele tem medo, não quis operar, fica com as crises. G. Alves Martins. Se ele tem crises, eu pensaria seriamente em operar. Eu sou mais permissivo para não operar naquelas pessoas que não têm crises. Se ele tem crises de pedra na vesícula, eu operaria. Eu acho que quem começa com crises aumenta a chance de ter as complicações. Tá legal? Doutor Fábio, tenho refluxo, muita azia, agora começou uma dor do lado direito, abaixo da costela, uma dor queimada, porém tenho que essa dor todo dia. O que pode ser? Sandra, pode ser um monte de coisa. Pode ser da própria gastrite, como pode ser uma pedra na vesícula, cabe fazer uma investigação, conversa com o teu médico a respeito disso, vai atrás, porque não é para ser normal isso. Indique um cirurgião amigo seu aqui no Rio. Maísa, eu acabei de falar para uma colega sua carioca, a sugestão que eu dou é que você entre no site do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e procure a lista dos especialistas de cirurgia do aparelho digestivo aí do Rio de Janeiro. Tenho certeza que você vai encontrar bons médicos aí. Doutor, lâmina vesícula, o que fazer? Sueli, às vezes a pedra não é pedra, é um barro biliar. A pedra fica molinha, que nem um barro. Isso entope, isso dá sintoma, isso é chato. Quando você faz ultrassom, você não vê a característica de uma pedra. E algumas vezes a gente precisa operar esse assunto também, tá? Então, o fato de ter barro não quer dizer que não precisa operar. Quem tem pedra na vesícula pode fazer atividade física normalmente? Cássia Gonçalves, sim. As pedras na vesícula não impedem de fazer atividade física. Agora aqui as idades das pessoas, olha lá que legal. Vamos ver, minha mãe tem 63 e ela tem que operar. Muito bem, Cati. Eu tenho 68, retirei a vesícula há anos, mas sempre que almoço ou janto tenho diarreias intensas. Ju,
você é uma boa candidata para tomar aquele remedinho que melhora a irritação, né? É isso. Ângela Bicudo, Maísa Mota, travou, tá travando ainda? Wanda Lúcia, o senhor não me respondeu. Wanda, manda de novo, por favor, que eu não vi a sua pergunta. A crise causa falta de ar? Não, em geral não, Débora, só quando é muito grave. Alessandra Flores Alcaraz, tenho 46 anos, tenho pedra. Eu também tenho 46 anos, Alessandra. Tenho pedra na vesícula, vou operar dia 25 e vídeo, estou com medo. Alessandra, não tenha medo não, Alessandra Flores. Vá com fé, vá com coragem, numa equipe boa, converse com o teu médico, entenda bem os prós e os contras, mas na hora que você decidir, vá com fé, porque cirurgia é uma cirurgia simples, vai dar tudo certo, tá? Icterícia sintomas, já respondi para o Celso. Se tivesse carocinho dolorido na hérnia, tem que fazer cirurgia de novo? Aline, se for hérnia, às vezes sim, tá? Mas não dá para ter certeza. Já fez cirurgia bariátrica e me sinto muito bem. Perdi 60 quilos e graças a Deus minha saúde é perfeita. Só tenho a agradecer a Deus. Que bom, Rosiane. Vamos agradecer todos a Deus porque você está bem. E quanto à alimentação? Bom, depois da cirurgia, em geral, você pode comer tudo o que você quiser. Algumas pessoas, logo depois da cirurgia, têm um pouco de dificuldade com alimentos gordurosos. Mas depois de um tempo, o ideal é que entre num equilíbrio. Tá legal? Muito obrigado pelas informações. Meu filho tem 34, muito bem de saúde, mas está com uma pedra na vesícula. Está marcado para o dia 2, é a hora certa. Alda Inácio, sim, com 34 anos, bem de saúde, uma pedra na vesícula, opera logo, fica livre disso. Ana Luísa Duarte, meu marido fez a retirada da vesícula há um ano, ele reclama que a dor local de cirurgia, abdômen, lembrando que a dele foi cirurgia aberta e não por vídeo. Não sei, Ana Luísa, às vezes o corte dele pode até ter uma hérnia ou ter alguma coisa que pegou um nervinho, vale dar uma olhada. Jaqueline Falcão, jornalista do Globo, minha amiga, obrigado por acompanhar, obrigado por ter compartilhado no seu blog. Eliana Loureiro, minha filha fez bariátrica, ela tem pedra na vesícula? Não foi isso que eu disse. Eu disse que quem faz cirurgia bariátrica tem uma tendência maior a ter pedra na vesícula. Algumas técnicas de bariátrica já tiram a vesícula sabendo dessa possibilidade, para evitar ter que operar de novo. Mas eu não disse que sua filha tem pedra na vesícula. Para dizer se tem ou não, ela tem que fazer exames, e não é assim que se faz, né? Fiz ultrassom, deu pedra na vesícula, estou sempre com dor, tomando Buscopan, é médica, me encaminhou para a cirurgia. É urgente meu caso? Não é urgente, mas na hora que você tem crises recorrentes, você sempre toma remédio, é bom você operar o quanto antes, não é verdade? Olha lá, Wanda Lucia Nepomuceno, compartilhei. Wanda, muito obrigado por ter compartilhado. Para mim é muito importante isso. Quanto mais gente compartilhar, mais chance eu tenho de atingir mais pessoas. Isso para mim é muito importante, tá? Olha lá, tenho 36 anos, tenho pedra na vesícula, estou há 2 anos na fila do SUS. Tenho fortes crises, sinto muito enjoo e ânsia de vômito. Ânsia de enjoo são sintomas de pedra na vesícula. Meire Meirelles, olha, eu trabalho também no Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo. Eu sei como é a fila. Eu sei que doenças benignas como pedra na vesícula, as filas são insuportavelmente longas e a espera é muito longa. Se Deus quiser, nós todos juntos, como nação, a gente vai conseguir vencer isso, vai conseguir ter um sistema de saúde mais adequado. Infelizmente, as filas são grandes mesmo. Eu não vou entrar num assunto de política de saúde, porque eu acho que não é isso que as pessoas vêm buscar no meu blog, mas eu compreendo a sua insatisfação de esperar tanto tempo para fazer uma cirurgia, mas tenha paciência, que eu acho que o caminho é esse mesmo, é operar e a fila anda para quem está na fila. Quem não fica na fila, a fila não anda, né? Então, coragem, boa sorte, tá? Eu coloquei a pergunta sobre minha filha Jaqueline, que ela tem pedra na vesícula e quando come tem que correr para o banheiro. Será que é por causa das pedras? Ela tem 30 anos. Rosângela Alvarenga, é o seguinte, quando a vesícula está muito cheia de pedra, ela perde a capacidade de contrair só na hora que tem gordura. Então, a vesícula acaba funcionando, a regime da bile acaba funcionando como se já tivesse operado. Então, às vezes, o gotejamento da bile direto no intestino faz com que o intestino fique irritado. E, quando a pessoa come gordura, ela fica com uma urgência evacuatória, que é o que acontece com aquelas pessoas que, quando operam a vesícula, tem esse sintoma também. Então, quem tem isso, é importante, é bom operar, porque depois que operar vai melhorar esse sintoma, entendeu? Então, esse sintoma de correr para o banheiro após a alimentação, ele é clássico, característico de quem tem a vesícula biliar que não está mais funcionando, tá legal? Então, deve-se pensar seriamente em operar, tá? Compartilhei, obrigado, Dirce.
Adoro ouvir seus comentários. Obrigado, Rosane Bica Alves. Então compartilha por aí que você me ajuda. Pessoal, aqui tem uma moça que está falando que é de Bauru. Da onde que as pessoas moram? Eu já vi gente aí do Rio de Janeiro, de Bauru. Manda uma mensagem dizendo da onde vocês estão falando, porque isso seria legal para a gente ter uma ideia de até onde a gente está atingindo, tá? Elizabeth da Silva Pereira. Moro em Bauru, aqui a medicina está difícil. No Brasil todo, Elizabeth. Celso Nascimento. Doutor, ela sente dor, porém não tem icterícia. Isso quer dizer que a pedra não entope o motivo da dor. Celso, eu já sei qual caso que é, da sua mãe que tem uma pedra no colédoco. O fato dela não ter dor não quer dizer que não está entupido. Não ter icterícia quer dizer que não está totalmente entupido. Mas talvez tenha um regime de alta pressão e pode causar uma dilatação ao montante e pode dar, sim, desconforto. Então, não se deve deixar um cálculo no colédoco numa senhora. Eu acho que ela deve procurar o médico para conversar, para fazer a tal da CPRE, para drenar e tirar essa pedra daí, tá? E esse desconforto provavelmente é por causa da pedra, tá? Sou de Santa Catarina, operei em junho, estou muito bem, foi a melhor coisa que fiz. Obrigado, Iracema, parabéns. É ótimo quando dá tudo certo mesmo. Estou operada há 17 dias, quanto tempo vou levar para me recuperar? Foi cortada, olha só, cirurgia cortada, uma coisa que a gente já não faz há muito tempo, ainda se faz em alguns lugares de São Paulo. Joelma, de que cidade você é? Quando a cirurgia é cortada, ela demora mais para se recuperar, dá mais dor, dá mais desconforto. Então, é natural que demore um pouco mais para você se recuperar. Mas 17 dias é muito pouco, então calma que daqui a pouco você já vai estar boa, tá? Eu não tenho problema, graças a Deus. Jurema, obrigado, Jurema. Adoro sua explicação, Lúcia, obrigado. Obrigado. Sandra Coelho, o que causa essa pedra? Tem muitas teorias, Sandra, mas especialmente o que causa que quando a vesícula não se contrai direito, ela fica meio boba, então fica parada uma bile em uma certa parte da vesícula, e quando ela fica parada, ela precipita e causa um cristal. Tá, mas isso são teorias, não se sabe exatamente por que isso acontece. Pode fazer atividade física com pedra na vesícula? Claro que pode, Rosileia. Você é muito lindo, obrigado, Regina. Carla Duarte, retirei a vesícula e depois de um tempo apareceu um cálculo no canal da bile. Tive que fazer uma colangem e passei muito mal. Por que isso ocorre? Corre o risco de passar por isso novamente? Não, se já fez uma colangem, se já foi retirado o cálculo, isso não vai acontecer novamente, Carla. Mas é chato mesmo, é igual a história da outra senhora aí que a gente já falou outras vezes. Maria Inês, adoro ouvir suas explicações. Miriam Souza, quem fez bariátrica, corre o risco de ter pólipo? Não, Miriam, o pólipo e a bariátrica não tem relação, não. Celso Nascimento, doutor, porque sente a dor sem icterícia, ou seja... Celso, conversa com o teu médico, mas eu acho que deve fazer, já falamos, né? Não vou repetir, não. Josefa Nunes, qual cirurgia para pedra grande? É a mesma cirurgia para pedra grande e para pedra pequena. Meire Dias, adoro ouvir o senhor. Muito bem, vou falar sobre colite, Meire. Não sei, vamos ver. Depois da laparoscopia, é possível adquirir hérnias nos lugares de entrada dos aparelhos? Maribel Rocha. Maribel, é possível, mas é improvável, especialmente naqueles portos de acesso de 5 milímetros. É muito pequenininho, muito difícil acontecer isso, tá? Doutor, responde, mandei aí sobre Jaqueline, que tem pedra e quando come ela corre para o banheiro. Vera aí, que é das pedras. Rosângela, já respondi essa pergunta algumas vezes, acho que já está bem respondido. Por que eu tenho tanto refluxo à noite, chego a vomitar depois da minha cirurgia? Cida, qual cirurgia? Foi a cirurgia da vesícula? É difícil te dizer, né? É normal engordar depois da cirurgia da vesícula? Aquelas pessoas que têm muita crise e não conseguem comer, quando operam, elas se sentem bem, elas comem melhor, elas podem engordar sim. Podem sim. Agora, é mais normal perder peso e engordar, levar a pedra na vesícula do que o oposto, tá? Vamos lá, fiz o abdômen total e minha vesícula que estava contraída, o que fazer? Deve ter sido o ultrassom de abdômen total e a vesícula estava contraída. Eu não sei, Alex, se é só contraída e vazia, não tem nada para se fazer. Agora, se ela está cheia de vesícula, cheia de pedra e tal, aí tem que fazer. Rosane Bica Alves, médicos assim igual a você, realmente gosto que faz, respondo lá, obrigado, disse seu, boa tarde, tenho pedra na vesícula e o médico disse que tenho que fazer a cirurgia, só não fiz ainda,
Tem problema dela estourar? Dirceu, estourar não, mas existem duas coisas que podem acontecer. Pode ter colicistite aguda, que é quando a vesícula entope, ou pode ter uma pancreatite aguda, é quando a pedra migra e entope o pâncreas. Tá legal? Faz 5 meses que descobri as pedras, mas não sinto nada. Tenho mesmo que operar? O médico disse que ela está minúscula. Silvana Vasconcelos, não. Às vezes não é necessário operar. Mas eu repito, se você está bem de saúde, se você não tem comorbidades, ou seja, se você não tem outros problemas de saúde, eu acho que você devia operar, porque você fica livre desse assunto. Agora, se o risco cirúrgico é pior, eu dei o exemplo da minha mãe, que é anticoagulada e tudo, a gente acaba evitando a cirurgia por causa do risco cirúrgico que é um pouco maior, tá legal? Então é uma coisa que você tem que discutir com o seu médico, não tem outro jeito. Vou ter que fazer, a Ellen, tem horas que sai do ar, sinto muito, Rosane, estou tentando, hoje foi difícil aqui, né? Tem 2 anos que descobri através de exames que tenho pedra na vesícula. A dor onde sinto, por conta dos gases, dói mais do lado esquerdo do peito. Blá, blá, blá. Já tive crise 3 vezes. Vou operar em fevereiro. Boa sorte, Eliot. Vamos lá, por favor, me responda. Nara, qual seria a pergunta, Nara? Por favor, mande de novo. Se eu não respondi ainda, eu vou responder. Irani Machado, bebê tem muita água. Doutor, beber muita água evita pedra na vesícula? Não tem nada a ver com água. Dá dor nas pernas, compartilhei. Obrigado, gente. Compartilhe mesmo, viu? Já estamos a 45 minutos, hein, pessoal? Minha filha tem pedra na vesícula, quando ela corre para o banheiro. Será que é a pedra na vesícula? Provavelmente, Rosângela, provavelmente é. Muito bem. Já fiz 8 endoscopias e não sei por que sinto muita dor no estômago. Deu leve gastrite. Só que a minha dor... Wanda, precisamos investigar isso direito, né? Sendo um bom gastroenterologista para falar sobre isso. Da próxima vez, fale de períneo. É uma possibilidade, vamos ver. É possível ter pedra na vesícula e não sentir dor? É possível não ter sintomas. Minha cunhada fez cirurgia de pedra na vesícula. Vai fazer 30 dias. Está sentindo muita dor, muitos gases. É normal? 30 dias é pouco tempo ainda, mas eu acho que ela ainda está no pós-operatório. Eu acho que vale a pena conversar com o médico dela. Botucatu, Bahia, São Paulo, Goiânia, Araguari, João Pessoa, São Paulo. Que legal, hein, gente? Guarujá, Feira de Santana, Aracaju, Santa Catarina. Olha, a doutora Luciana Fornari entrou. Luciana, a doutora Luciana Fornari é cardiologista de primeiríssima linha. Muito bom ver você aqui, Luciana. Moro em Manaus, estou com pedra na vesícula há algum tempo, sou diabética. Bom, os diabéticos têm que prestar atenção maior na pedra da vesícula. Quando um diabético tem pedra na vesícula, ele pode ter uma crise sem dor. Ele pode ter uma crise que vai piorando, que vai dando uma infecção, um problema na vesícula, e ele não tem o sinal de alerta. Então, nos diabéticos, a gente tem uma tendência maior a operar, porque se ele tiver uma crise, é uma crise mais grave, porque às vezes a gente demora para perceber a crise, tá? Sou de Cachoeira Dourada agora, manda um abraço para nós. A saúde da cidade é igual em todo o Brasil, mas daqui não temos esse tratamento pelo SUS. Núbia, um abraço para Cachoeira Dourada em Goiás, um abraço para vocês todos. Tem uma paciente, tem uma pessoa que está aqui que é da Escócia, olha que legal, tem gente fora do Brasil assistindo a gente, hein? Operei também, o meu foi cortado. Gente, na medida do possível que consegui operar sem cortar é melhor, hein? Sou do Ceará, Uberaba, Ponta Porã. Então, acho que as perguntas são as mesmas agora, né? Não vi grande coisa. Queria falar um pouco da cirurgia. Cirurgia é uma cirurgia bastante simples. É uma cirurgia feita através de 4 furos, uma cirurgia que está muito bem estabelecida, não costuma ter muita dor no pós-operatório. Uma cirurgia razoavelmente simples, uma cirurgia que, claro, tem um potencial, tem algum risco, mas é uma cirurgia que está muito bem estabelecida e as pessoas não costumam se queixar muito no pós-operatório, na recuperação, costuma-se ir muito bem e tira do caminho uma coisa que é potencialmente grave. Então vale a pena pensar na cirurgia, tá? Especialmente se você estiver muito bem de saúde. Tenho dor nas costas do lado direito, às vezes vai para frente na barriga. Meu médico falou que é normal. Normal? Será, doutor? Não, acho que tem que investigar. Se tem uma dor aí, não se sabe por quê, vale a pena investigar, né? O que é grave vesícula de contraída? Alexa, você já perguntou, eu não entendi o que é vesícula contraída. Provavelmente,
Quando a gente faz o exame de ultrassom, a gente pede o jejum, porque o jejum faz a vesícula ficar inchada, você consegue ver ela grande. Quando ela está vazia, ela fica contraída, talvez seja isso, que não tenha conseguido avaliar a vesícula porque ela está contraída, mas eu não consigo te ajudar porque eu não sei o que é vesícula contraída, tá? Tenho pedra na vesícula, tenho 38 anos, qual tipo de alimentação posso fazer? Sabrina Santos, a alimentação vai influenciar bem pouco no seu caso, você acha que você pode comer de tudo, não vai ser isso que vai interferir na pedra da tua vesícula, tá? Qual cirurgia mais indicada? A que corta ou a outra? Débora Gomes. A cirurgia mais moderna, pelos furinhos, ela é melhor. E não é porque não deixa o corte, não é para ficar bonito por boniteza. É porque o pós-operatório é mais rápido. E a pessoa se recupera mais rápido. E tem menos dor. E volta mais cedo para o trabalho dela. E se movimenta antes e é muito melhor por causa disso. Entendeu? Tem gente da Suíça, tem gente de Miami. O pessoal está passando aqui para mim, hein? Bacana, hein? Agora teve textos que os exames acharam. Como é que é? Vamos lá. Fiz cirurgia da retirada da vesícula há 30 anos. Agora tive 3 crises de pancreatite e nos exames não acharam a causa. Será que podem ser algum cálculo dos dutos biliares, apesar de não aparecer no exame depois de passar da crise? Não acredito, tá? Não é impossível, mas eu não acredito. Existem outras causas para pancreatite e existem pancreatites que são idiopáticas, ou seja, que não tem uma causa específica. Então, em geral, essa cálculo não ficou 30 anos parado e depois moveu, viu, Dalva? Eu não acredito. Dalva Albertini, não acredito, mas acho que vale a pena conversar com o seu médico. Me parece que você está muito bem orientada, né? Não, olha aqui, Edileuza, eu tenho cálculos, mas nunca senti, devo operar? Não, eu acho que você deve avaliar a possibilidade de operar. A cirurgia é uma possibilidade, depende de uma série de coisas. Cada caso é um caso, é individualizado isso. Pessoal, acho que eu já vou encerrar. Eu estou achando que as perguntas elas estão repetidas agora, né? Doutora, estou aqui na Escócia, no Reino Unido, Alessandra Leiber. Que legal, Alessandra. Muito obrigado, hein? Pessoal, quem puder compartilhar, compartilha. Isso é muito importante. Olha aí, a Paola, médica também. Vou mandar minha mãe aí para você operar. Ela está fugindo. Ana Paolo Navarrete Lotito. É uma médica, pediatra, excelente, estudou comigo. Muito bom ver você aqui, Paola. Pode mandar sua mãe que a gente cuida dela com carinho. Joelma Bandeira já compartilhou, Regina Guaitá. Pessoal, muito legal, estou muito feliz. Acho que no começo a gente tropeçou um pouco até começar a funcionar bem. Mas olha, tem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, as perguntas foram muito boas. Aqui, uma boa pergunta do Dircilene, que eu não tinha falado. Anestesia geral? Para fazer essa cirurgia, a anestesia é geral, sim. E uma boa equipe anestésica. O anestesista, as pessoas falam que tem medo da anestesia. Desculpa dizer, eu não quero ser rude, mas é uma bobagem. Os anestesistas são médicos muito treinados, são médicos ultra especializados em receber você e manter você estável, no conforto, sem dor, dormindo. E hoje em dia a anestesia é uma coisa muito segura. Então existe uma injustiça com os anestesistas que não é verdadeira. Eles são profissionais de qualidade maravilhosa e antes de te operar vale a pena, é importante uma visita pré-anestésica, conversar com você, conhecer você clinicamente e tudo isso corrobora para você ter uma cirurgia melhor. Então assim, eu sou fã número 1 dos anestesistas, viu? Doutora Tui, existe remédio para melhor essas corridas ao banheiro após se alimentar? Sim, Aline Matos, esse é remédio justamente para isso, para diminuir essa irritação que tem no intestino depois da retirada da vesícula. Obrigado por falar meu nome. Não, de nada. O senhor pediu para repetir a sua pergunta. Não sei, Rosilda. Moro em Maceió, minha filha foi operada 2 vezes, colocaram a borracha, mas ela não se deu, teve que tirar a borracha. Eu não entendi, Viviane, sinto muito. Bom, eu acho que quero agradecer por vocês contornarem. Olha, a prefeita Magali Vilela entrou. Prefeita, prazer vê-la aqui. Prefeita de General Carneiro, lá no Mato Grosso. Por favor, fala um pouco da cirurgia de hernia de hiato. Falarei outro dia, meu caro Eduardo Ferreira. O que comer antes de operar? Antes de operar, meu amigo,
jejum para poder operar. Agora, antes, assim, quando estiver se preparando para operar, comida normal, né? Muito bem. Que eu tenho pequenas pedras, mas pode se tornar lama, isso é verdade. Lama ou pedra, Valência Menezes, Laudeauser. Não vai fazer muita diferença. Pedra ou lama, pedra pequena com lama, dá quase na mesma, tá? Muito bom. Pessoal, acho que eu vou encerrar. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Eu reputo que esses encontros são muito bons, tanto para mim quanto para vocês. Eu aprendo muito porque eu percebo e entendo quais são as dúvidas de vocês para que a gente possa nos preparar para poder fornecer informação de qualidade, para promover saúde para esse Brasilzão que está por aí. Para a gente poder alcançar muita gente, eu queria muito que todo mundo que pudesse compartilhasse, porque isso para mim é a maneira que eu tenho de ampliar meus horizontes. Tá legal? Muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem de olho, saúde.